Sobre a obra de Cristo, nós temos na carta aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ser o primeiro, porque agradou a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós não podemos amar nem apreciar aquilo que não entendemos. Muitos ouvem as coisas que estão escritas na Bíblia. Muitos têm as Escrituras, a Bíblia, dentro de suas casas. Mas não devotam a estes livros o valor que eles têm. Primeiramente, devemos saber que nossa mente foi corrompida e que é chamada aqui de estranha. Éreis estranhos e inimigos no entendimento. O que tira o entendimento é o pecado. O que nos torna pessoas estranhas a Deus são os nossos pensamentos originários na desobediência. Sem arrependimento e conversão, nós continuaremos sendo pessoas estranhas para Deus. A consequência de sermos estranhos para Deus é uma enorme dificuldade de convivência com o próximo, até mesmo com a família, até mesmo irmãos segundo a carne. Não podem conviver por causa da falta de reconciliação, porque se vivermos segundo a carne, teremos uma mente estranha, corrompida. Somente quando nos arrependemos e cremos em Cristo é que somos novamente renovados em nossa mente. E tendo compreendido a natureza do pecado e dos pecados, nós mudamos a nossa atitude, o nosso procedimento para com o próximo. E podemos assim cumprir o mandamento de Deus, que é amar uns aos outros. Portanto, a obra de Cristo e o próprio Cristo é descrito aqui como algo maravilhoso e tremendo. Precisamos e devemos voltar a nossa mente para compreender, para não sermos inimigos de coisas boas. A nossa alma, se permanecer no pecado, nós seremos inimigos de amar, inimigos de perdoar, inimigos de ser hospitaleiros, de receber as pessoas. Nós não vamos gostar de estar com o nosso próximo. Pelo contrário, os nossos pensamentos nos levará a ficarmos a sós e nos afastarmos uns dos outros, porque assim é muito mais fácil. Portanto, veja que Jesus veio reconciliar as coisas, quer nos céus, quer na terra. Primeira reconciliação é com Deus, porque nós, na nossa natureza, não gostamos de Deus. Gostamos de Deus, talvez, para fazer nossa vontade, para nos socorrer no momento de necessidade.
mas gostamos de Deus quando Deus fala algo para nós obedecermos? Você gosta de Deus para obedecê-lo? Para saber o que ele diz, o que ele pensa e o que ele agrada? Portanto, se nós não nos arrependermos, se nós não confiarmos no Senhor, se nós não ganharmos entendimento e compreensão, não valorizaremos aquilo que é de Deus. Estaremos sempre distraídos e ocupados com coisas inúteis que não vai edificar nossa alma. Permaneceremos ignorantes quanto à vida de Deus. O que precisamos? Autoridade celestial. É isto que é Cristo como cabeça do corpo. O que há no corpo? Uma mão ou um pé não pode agir por si mesmo. O pecado fez cada um agir por si mesmo, independente. Portanto, não há realidade do corpo no mundo. Pelo contrário, é cada um sobrepondo ao outro, disputando com o outro um lugar, disputando com o outro quem é mais sábio, disputando com o outro quem tem uma palavra ou uma opinião melhor. No corpo não há disputa. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja, na mente de Deus, nunca poderia ter sido dividida ou redividida. Um corpo não pode ser dividido. Se um corpo for dividido, ele morre. Se um braço for dividido do corpo, ele morre. Ele perde a sua função. Portanto, somente quando compreendemos a autoridade de Cristo, a autoridade de Deus, e sujeitamos a ela, é que nós vamos perceber o reino que não é deste mundo. O espírito que não é o espírito deste mundo, incrédulo, mau, perverso. O mundo, nós, se não tivermos visão espiritual, caminha a passos largos para o homem destruir um ao outro. Violência e todo tipo de maldade, homem contra homem. Por quê? A ignorância é muitas vezes enaltecida. Olhem aquelas pessoas que são enaltecidas pela mídia. A maioria são incrédulos, ateus, pessoas que não creem. Enquanto aqueles que creem ou que dão testemunho de Cristo são ignorados ou escarnecidos. Portanto, nunca espere nada do mundo. Espere naquele que é o cabeça do corpo. Assim, nós nos moveremos e teremos vida. O que há no corpo? Vida. Enquanto está sujeito ao cabeça. Esse é o segredo para nós termos entendimento e darmos valor às coisas de Deus. Sabemos que o quanto nós dedicamos às coisas de Deus, o quanto nós damos valor à palavra de Deus e pensamos nela. Se não a compreendermos, nós a esqueceremos muito depressa. Por isso que é muito mais fácil ser religioso do que um cidadão do reino de Deus. Fiquem na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E busque compreensão para que não seja inimigo daquilo que você não entende. Assim, você amará o próximo, amará a Deus e compreenderá as Escrituras e estará no reino de amor, paz e alegria no Espírito Santo. Amém.